Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História do 9º ano. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje? Observa aí na telinha, tá? Então a gente vai hoje verificar o avanço dos aliados e a virada no rumo da Segunda Guerra Mundial. Então a gente viu aí que a Alemanha nazista, o Japão, né, a Itália também aí invadindo o território na África, isso marca aí o avanço do eixo dentro da Segunda Guerra Mundial. Porém, vai existir algumas batalhas que vai dar uma reviravolta e os aliados voltam aí a tomar conta do cenário da guerra e conseguem aí ganhar e finalizar essa guerra em 1945, ok? Principalmente pela entrada de dois países ao lado dos aliados, que foi os Estados Unidos e a União Soviética, uma aliança improvável, mas que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, para introduzir, né, a nossa aula e para continuar conversando sobre esse assunto, eu trago para vocês o quadro Você Lembra? Vamos lá? Você lembra qual a operação na Rússia demonstrou que os nazistas não eram invencíveis e qual motivo levou à sua entrada, no caso, a entrada dos Estados Unidos ao conflito? Então, a operação na Rússia foi a Barbarossa, né? Que vai dar aí justamente a ideia de que o nazismo de Hitler, né, o exército nazista de Hitler não era invencível. E lá Stalingrado, né, vai marcar aí a derrota dos nazistas pelo exército da União Soviética ao lado dos aliados, ok? E a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi por causa da invasão, né, da guerra a Pearl Harbor, um ataque japonês a Pearl Harbor, que era uma base militar americana na ilha do Havaí. Esse ataque vai fazer com que os Estados Unidos entre na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, do lado dos aliados, tá? Ok? Então eu trago aí uma imagem para vocês, que é uma cena mais famosa do final, né, da Segunda Guerra Mundial. Um soldado soviético agitando a bandeira de seu país sobre Berlim, a capital da Alemanha. O que significa esse ato simbólico, né, em uma guerra? O fato de você balançar lá a bandeira significa justamente o final da guerra. Então, essa bandeira aí de um soldado soviético sendo balançada no prédio, que era o prédio do parlamento nazista, né, na Alemanha, na capital alemã, mostrando aí o símbolo do final da guerra e da vitória justamente dos aliados, tá? Então, o símbolo do balançar a bandeira significa aí marcando o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, eu trago para vocês também uma outra imagem celebrada aí em 9 de maio em Moscou, na Rússia, mostrando aí a comemoração sobre o final da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabiam que muitos países que se envolveram, né, que tiveram confrontos diretos lá durante o período da Segunda Guerra Mundial, celebram ainda hoje, né, o final da Segunda Guerra Mundial como algo positivo de se comemorar, porque marcou o fim de uma guerra tão sangrenta que matou tantos e que se envolveu tantos continentes e países, e houve uma baixa, né, inúmera de mortos durante esse conflito, ok? Então a gente vê aí a ofensiva dos aliados e uma imagem aí bem histórica e célebre em Stalin sentado com o presidente, que é o presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No centro a gente vê o Roosevelt, Delano Roosevelt dos Estados Unidos, e o Churchill da Inglaterra, do Reino Unido, aí sentado ao lado do presidente Roosevelt. Os três aí de potências que eram improvável essa aliança sentados juntos, porque
lutaram na Segunda Guerra Mundial do mesmo lado, ok? Então a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra deu um novo impulso ao grupo que se opunha ao eixo, né, chamados aliados. Isso mudou o rumo da guerra, que até aquele momento era favorável ao bloco nazi-fascista, por causa aqui do governo italiano, nazista. Então a gente vê aí que essa aliança entre essas três potências é que vai dar um impulso justamente necessário para a vitória dos aliados. Alguns historiadores falam, né, que o Churchill, quando o Japão ataca Pearl Harbor e vê que os Estados Unidos vai entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, ele diz: vencemos a guerra. Tá? Quando ele percebe que o Japão cometeu o erro de brigar com um país tão rico em exército, em armas e em poderio de guerra, e aí quando os Estados Unidos entra, marca aí a confiança dos aliados que venceriam a Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado, tá? Que vai ser a primeira batalha que vai marcar aí e mostrar que os nazistas não eram invencíveis. Então a tática de guerra, né, a Blitzkrieg, né, mostrava a rapidez do exército alemão e o avanço do exército alemão, ataque aéreo, ataque terrestre, pela infantaria, pelos tanques de guerra, pela força aérea da Luftwaffe. Então mostrava como se o exército alemão fosse invencível, mas é nessa batalha lá na Rússia que vai mostrar o contrário, vai mostrar que os nazistas também perdem uma batalha em terra, não só aérea, como foi lá com o caso da RAF, que resistiu lá pela política de Churchill de não negociar com Hitler, ok? Então a nova estratégia nazista foi atacar Stalingrado nas margens do rio Volga. A ofensiva começou em junho de 1942, em novembro os alemães entraram em Stalingrado. Sabe por quê? A cidade tinha esse nome, Stalingrado, por causa de Stalin, que era o líder aí, né, o ditador do partido da União Soviética, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Então a maior batalha terrestre da Segunda Guerra Mundial durou em novembro de 1942 a fevereiro de 1943. Depois dessa vitória, os soviéticos passaram ao ataque e obrigaram os nazistas a marchar de volta para a Alemanha. Então a União Soviética resiste ao conflito, né? Também os soldados nazistas estavam desgastados das lamas, do frio que passaram diante da investida lá na Rússia. Isso fez com que o exército alemão também enfraquecesse. E a resistência, né, da União Soviética e da quantidade de soldados, que era superior aos dos nazistas, eles conseguiram resistir e vencer a primeira batalha terrestre da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então aí a gente vê a imagem, né, que foi posta lá na União Soviética, que é um cartaz de 1941, que mostra aí Napoleão acima, como se fosse a sombra de Napoleão, que foi a vitória da Rússia em 1812, com o expansionismo francês, por causa no caso do governo de Napoleão, e também agora não só Napoleão vai perder para os soviéticos, mas também Hitler. Então mostra aí a figura de Hitler, aí pequena, ao lado aí do Napoleão. Então mostrando aí que a mesma coisa que ocorreu com Napoleão em 1812 ia também ocorrer com Hitler, né? O arrogante Hitler que achava que era invencível e que ia subjugar todas as outras nações que não fosse ariana, que não fosse nazista ou, no caso, alemã, e que os alemães deveriam subjugar todas as outras nações com a sua teoria do espaço vital e de sua superioridade de raça. Então, esse
essa imagem desse cartaz mostra justamente isso aí, ok? Então, continuando, nós vamos ver aí a ofensiva dos aliados em outras batalhas, em outros conflitos, tá? Como a outra ofensiva nazista em Kursk, né, em 1943, foi barrada pelos soviéticos, a maior batalha de tanques da história, de tanques de guerra. No contra-ataque, os nazistas soviéticos foram tomando, né, os países ocupados. As derrotas alemãs passam a ser constantes. Então, depois de Stalingrado, os alemães começam a perder em outras batalhas, tá certo? E os aliados aí agora a avançar diante da guerra. E não só na Europa, mas também as ofensivas na África e na Ásia. Na África, vocês lembram que era a expansão aí italiana, né? A busca de territórios aí pelo país do eixo, que era a Itália, por Mussolini, e na Ásia lá pelo Tojo, no Japão, ok? Então, no Pacífico, os Estados Unidos vão vencendo a cada batalha, começando lá na Batalha de Midway, e assumiram aí a ofensiva da guerra. Então, as tropas inglesas e americanas partiram para a contraofensiva na Ásia e outra parte foi para o norte da África, onde conseguiam dominar a região e tomar a região que era ocupada pelos fascistas italianos, ok? Então aí a gente vê os aliados conseguindo tomar o território, a expansão territorial, tanto da Itália como do Japão, como também da Alemanha e o eixo, os países que formavam esse grupo, perdendo aí espaço e território e recuando seus exércitos. E a redenção da Itália, tá? Em 1943, os aliados invadem a Itália, Mussolini renunciou e foi preso, né? O novo governo assinou um acordo de paz com os aliados e Mussolini fugiu e, com a ajuda de nazista, organizou um governo fascista no norte da Itália, porém ele vai ser capturado em 26 de abril de 1945 e também ele vai ser condenado e morto, não só ele, mas a sua esposa também. Então Mussolini ainda tem aí uma tentativa de contra-golpe, né? Aliando-se com os nazistas, mas vai perder de toda forma, porque a Itália vai estar dividida entre eixo, né, a parte de italianos que não queria mais o governo de Mussolini, enfraquecendo ele na Itália e ele perdendo aí e sendo preso novamente e condenado à morte. Ok? Isso aí é o fim de Mussolini na Itália. O dia D, tá? Após a libertação da Itália e das derrotas alemãs, os aliados vão lá, né, para uma outra, né, terceira frente de luta contra os nazistas e vai desembarcar as tropas na Normandia, que é o noroeste da França, ok? Lembram que lá os franceses tinham recuado e agora os aliados vão para aquele território e invadiam um território que era ocupado pelos nazistas, mas mesmo assim a superioridade da quantidade de soldados vai fazer com que os aliados tomem e ocupem lá o espaço francês, que foi um dos primeiros espaços a ser ocupados pelos nazistas. Então, a maior operação de desembarque de tropas na guerra, a França recuperada, né, e o avanço dos aliados. Esse fato aí do dia D, ele é retratado até no filme O Resgate do Soldado Ryan. Quem gostar de assistir filme de guerra, é um bom filme que retrata esse episódio aí do desembarque na Normandia por parte dos aliados e a retomada desse território francês por parte dos aliados, ok? Então, a derrota da Alemanha. Então, começou aí em 1945, os aliados já estavam em território alemão e Berlim estava sendo bombardeada diariamente. Em 25 de abril, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas invade Berlim. Em 30 de abril, diante da derrota, Hitler se suicidou, né? E 9 de maio de 1945, os alemães assinaram sua rendição incondicional, fim da guerra, na Europa em 8 de maio de 1945, marcando o final da guerra. Ok, gente? Então,
nós ficamos por aqui, a nossa aula finalizada e a temática também, né, da Segunda Guerra Mundial finalizada na aula de hoje. Então, até a próxima, pessoal!